Olá, estudantes do nono ano. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de número 49, na matéria de ciências. Sou o professor Celso e hoje nós vamos dar continuidade à nossa última parte sobre o Sistema Solar, nossa parte 4. Nessa aula nós vamos falar sobre as características gerais e curiosidades dos planetas Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, certo? Os objetivos específicos da nossa aula de hoje são apresentar as diferentes proporções existentes entre os astros do Sistema Solar, tentar conhecer um pouquinho a diferença de tamanho entre os planetas e vamos conhecer algumas das características que envolvem os astros do nosso Sistema Solar. As características principais, então, dos demais planetas que faltou na nossa aula passada a gente comentar. Lembrando que características gerais aqui incluem algumas curiosidades mitológicas que a gente já vem comentando também das aulas anteriores. Antes da gente começar, preciso que vocês tenham em mãos o caderno e o penal e façam as anotações. Essas anotações vocês vão utilizar definições, conceitos, curiosidades, vocês vão utilizar elas depois quando forem responder os nossos exercícios ou quando forem fazer uma avaliação, por exemplo. É importante vocês terem essas anotações que depois vocês não precisam assistir o vídeo todo novamente para relembrar o que foi trabalhado. Vocês têm as anotações bonitinhas no caderno de vocês. Certo? Vamos começar então? A Terra. A Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol e o maior entre os planetas rochosos. O efeito estufa, a atmosfera com gás oxigênio e a proteção contra o excesso de raios ultravioletas, além de cerca de 70% da sua superfície ser composta de água líquida, fazem com que a Terra seja, até o momento, o único planeta conhecido a abrigar vida. Então, são as características que permitem a vida no planeta Terra. O efeito estufa, sim, em excesso, claro, ele vai ser prejudicial, mas da maneira que está, ele é benéfico para manter a temperatura do nosso planeta. O gás oxigênio, proteção contra os raios ultravioletas e a abundância em água. Então, é o que mantém a vida no nosso planeta. O diâmetro da Terra na linha do Equador é de 12.756 quilômetros e está a uma distância do Sol de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. A temperatura média do planeta é de 15 graus Celsius, sua órbita ao redor do Sol é de 365 dias e 6 horas e o período de rotação é de aproximadamente 24 horas. O planeta possui um satélite natural chamado de Lua. A Terra é o único planeta cujo nome não deriva da mitologia greco-romana, como os outros que a gente já estava vendo. O seu nome varia de um idioma para o outro. O nome Terra vem do latim ters, em referência à terra firme, em oposição ao mar. Então, corresponde à divindade Telo para os romanos e Gaia para os gregos. Então, a origem do nome do nosso planeta, o nome Terra. Na mitologia, Gaia surgiu do caos no início do universo e dela originaram-se os outros deuses, a partir de Gaia. Então, a primeira a surgir depois do caos. Marte. Visto da Terra, Marte tem cor avermelhada. No Equador, o seu diâmetro é de 6.794 quilômetros, 53% do diâmetro da Terra. Mais ou menos a metade do diâmetro da Terra. Esta é uma distância média do Sol de aproximadamente 227 milhões de quilômetros. Bem distante. Sua temperatura varia entre 20 graus Celsius durante o dia, uma temperatura razoavelmente agradável para a vida, mas durante a noite ela pode chegar a menos 153 graus. Seu período de translação é de 687 dias, ou seja, para completar um ano seriam 687 dias lá em Marte, e o período de rotação é de aproximadamente 24,6 horas. Então, ele tem uma rotação muito parecida com a Terra. E com relação à distância que ele está do Sol, o seu período de translação também é relativamente parecido com o da Terra.
Sabemos por várias observações fornecidas por sondas que há um pouco de água congelada subterrânea e também nas calotas polares de Marte. Além disso, Marte apresenta 2 satélites naturais. Segundo a mitologia, Marte, ou Ares, é o deus da guerra, e o planeta recebeu esse nome possivelmente devido à sua associação com a sua cor avermelhada, que lembra o sangue. Então, sempre relacionando os deuses da mitologia para dar um significado, um sentido para os planetas. Mercúrio, mensageiro dos deuses, o mais rápido a se movimentar aparentemente no céu. Marte agora como sendo o deus da guerra, planeta vermelho, todo ensanguentado, entre aspas. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar, com diâmetro aproximado de 143 mil quilômetros, cerca de 11 vezes o diâmetro da Terra. Se a gente pegasse um cordãozinho de várias terras, uma do lado da outra, caberiam 11 terras para completar o diâmetro de Júpiter. Está localizado no Sistema Solar a uma distância média de 778 milhões de quilômetros do Sol, muito mais distante do que Marte. Sua temperatura média é de menos 110 graus Celsius. Para completar o seu período de translação leva 11,9 anos terrestres, então 11,9 anos para completar o período de translação à sua órbita ao redor do Sol, e o seu período de rotação é de 9,9 horas, ou seja, ele tem uma rotação muito acelerada. Júpiter possui mais de 50 satélites naturais conhecidos e, segundo a mitologia, Júpiter, ou Zeus, é o mais importante dos deuses nas mitologias gregas e romana. O planeta Júpiter se movimenta lentamente em trajetória regular e agrega mais massa que todos os demais planetas, satélites, asteroides e cometas do Sistema Solar juntos. Então, ele é o que tem a maior massa, maior volume, maior tamanho. Por isso recebeu o nome, possivelmente por isso que recebeu o nome dos maiores deuses, dos deuses mais importantes dentro da mitologia grega e romana. Saturno é o segundo maior planeta do Sistema Solar, com 112.536 quilômetros de diâmetro. É 9,4 vezes o diâmetro da Terra. Caberia um cordãozinho de 9 terras, uma do lado da outra, para completar o diâmetro de Saturno. Está a uma distância média de 1,4 bilhões de quilômetros do Sol. É famoso por seus anéis constituídos de pedaços de gelo e rocha que giram ao redor do planeta e apresenta ainda uma temperatura média de menos 140 graus Celsius e 62 satélites naturais. Então, temperatura extremamente baixas. Os anéis que orbitam ao redor do planeta são formados por gelo e rochas. E percebam que quanto mais distante nós estamos indo do Sol, menor é a temperatura média do planeta. Saturno demora 29,4 anos terrestres para realizar o seu movimento de translação. Ou seja, 29 anos para um movimento de órbita ao redor do Sol. E 10,7 horas terrestres para realizar o seu movimento de rotação. Menos da metade do tempo, ele gira 2 vezes mais rápido que o planeta Terra. Segundo a mitologia, Saturno, Cronos, é o deus do tempo, o pai de Júpiter. Este é o mais lento de todos os planetas visíveis a olho. Talvez por isso que foi associado ao deus do tempo, como sendo o mais lento, que apresenta o movimento mais lento ao redor do Sol. Urano foi o primeiro planeta a ser descoberto com o uso do telescópio. Seu eixo de rotação é quase paralelo ao plano orbital como se ele estivesse deitado. Então, aquilo que a gente comentou na aula passada. Urano é como se ele estivesse deitado
Ou seja, aqui sempre vai ser dia, sempre vai ser claro, iluminado, e o outro lado do planeta sempre vai ser noite, sempre vai ser escuro. Apresenta um diâmetro de 51.118 quilômetros, 4 vezes o diâmetro do planeta Terra, e está a uma distância média do Sol de 2,9 bilhões de quilômetros, possuindo uma temperatura média de menos 195 graus Celsius. Cada vez menor a temperatura, quanto mais distante nós vamos. Seu período de translação é de 84 anos terrestres e o seu período de rotação é de 17,2 horas, possuindo 27 satélites naturais conhecidos. 84 anos para realizar um movimento de translação, um movimento ao redor do Sol. A tradição de usar nomes da mitologia grega e romana foi mantida também para os corpos celestes descobertos mais recentemente, ou seja, aqueles que precisavam de telescópios. Por exemplo, Urano. Os outros foram descobertos antes dos telescópios e ainda tinham essa tradição, essa cultura dos gregos e dos romanos. Mas agora, mesmo com o avanço da tecnologia, foi mantida essa tradição dos nomes da mitologia grega e romana. Urano ficou conhecido como o pai de Cronos, o nome Urano, pai de Cronos. Netuno vem de Poseidon, Netuno e Poseidon, e Plutão vem de Hades. Certo? Então, a origem dos 3 nomes. A descoberta de Netuno se deve a cálculos matemáticos que revelaram a existência do planeta antes mesmo que ele fosse observado. Foi possível encontrar Netuno no nosso sistema solar sem que tivessem observado ele ainda. Após a descoberta de Urano, observações precisas verificaram irregularidades na órbita dele que só poderiam ser explicadas pela existência de um outro planeta desconhecido até então. Ou seja, a órbita de Urano estava sendo afetada por algum outro corpo celeste que era extremamente grande e que poderia impactar, o campo gravitacional dele poderia impactar na órbita de Urano. E esse outro planeta que eles não conheciam ainda é o Netuno. Netuno está a uma distância média do Sol de aproximadamente 4,5 bilhões de quilômetros. Seu diâmetro é de 49.528 quilômetros, quase 4 terras colocadas uma do lado da outra. A sua temperatura média é de menos 200 graus Celsius. Para realizar um movimento de translação, leva aproximadamente 164 anos. E para realizar um movimento de rotação, demora 16 horas. 164 anos para realizar um movimento de translação. Uma órbita ao redor do Sol. Percebam a distância que ele está para que ele precise de todo esse tempo para realizar um movimento de translação. Aí nós temos uma imagem representando aproximadamente o tamanho desses planetas, um com relação ao outro. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, enorme, muito grande, Saturno, Urano e Netuno. Aqui eles não estão em uma escala de distância, mas os 4 primeiros estariam próximos do Sol, enquanto os outros teriam um intervalo cada vez mais distante um do outro nessa imagem. Então, faltaria tela na televisão para a gente representar aqui todos os planetas dentro das suas distâncias, assim, que os primeiros planetas ficassem visíveis, tá certo? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse assunto, algumas curiosidades sobre os planetas e que vocês tenham em mente que quanto mais distantes do Sol, maior a temperatura, menor a temperatura desse planeta, e quanto mais próximo do Sol, maior a temperatura. E que a Terra encontra-se
no ponto exato onde a temperatura é suficiente para abrigar a vida. Nem muito quente e nem muito fria. É o essencial, é o suficiente. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Ficou alguma dúvida? Retoma o vídeo, assiste ele novamente, faz as pausas necessárias para as anotações e nos vemos na nossa próxima aula.